Campos teve muitos avanços na área social, mas foram muitos desafios também. Eu estou com quem coordenou esses trabalhos, comandou esses trabalhos. Foi na gestão de Rodrigo Carvalho, na Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, que Campos dobrou o número de atendimento no CRAS, desenvolveu políticas públicas para o idoso, para a criança, para as pessoas em situação de rua, mas é ele que vai detalhar tudo isso. Hoje, como já afastado da secretaria, como pré-candidato a vereador pelo PP, ele nos recebe aqui no seu QG para falar do que ele conhece, né? Sim. Que é a área social. Sim. E aí, Rodrigo, todos esses avanços, como é que você se sente depois dessa gestão na secretaria? Fabiano, assim, eu posso falar que nossa meta maior, acho que começou a ser cumprida. Acho que agora, fora da pasta, a gente consegue ter noção do quanto a gente cuidou de pessoas. Porque enquanto a gente era secretário com o prefeito Vladimir Garotinho, a gente sempre verbalizou isso, que a nossa meta era cuidar de pessoas diariamente. E cuidar de pessoas não era simplesmente, na época a gente concedia os benefícios através das assistentes sociais, através da equipe técnica. Era acolher as pessoas, a fazer com que as pessoas se sentissem parte de todo um projeto, de toda uma família, que era a família da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, não somente ser assistida. E a partir dali a gente conseguiu entender isso e fizemos com que a nossa equipe entendesse isso na época que a gente esteve à frente da pasta. Então eu acho que foi uma semente plantada lá atrás e que a gente hoje, à medida que a gente está andando, a gente está conseguindo entender a magnitude dos nossos feitos. E a gente se sente muito orgulho disso, de ter cuidado de pessoas. Mas qual foi o grande desafio? Foram muitos, né? A área Sim. social tinha inúmeros problemas. Sim. Qual foi o grande desafio enfrentado? A gente viveu no passado um desmonte em todas as áreas do município, né? A gente herdou uma secretaria de assistência social totalmente sem programa social algum. A gente pegou uma secretaria sem auxílio, qualquer tipo de benefício eventual que pudesse atender. As pessoas procuravam os equipamentos da secretaria e não tinha o que dar, não tinha o que conceder. E o prefeito Vladimir Garotinho sabiamente fala que você nunca vai ter dinheiro para tudo. Você vai ter que aportar recurso onde você entende ser mais necessário. E sabiamente, uma escolha do prefeito, ele fez um aporte na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, a fim de que fosse atingida a vulnerabilidade social. A gente vinha ali de um período pandêmico, um período muito difícil, que a gente assumiu ali, o Covid ainda estava ali naquela parte ali de início da vacina, então assim, havia uma vulnerabilidade social muito grande, que muitas pessoas perderam seus postos de emprego. 1 ano e meio cuidando só de Covid, né? Então, assim, foi muito difícil aquele início. Então, as pessoas precisavam muito dos benefícios socioassistenciais. E a gente conseguiu atingir as pessoas, na época a gente era à frente da pasta, a gente era secretário, de uma forma muito legal, muito assim, muito humana, digamos assim. A gente conseguiu. As assistentes sociais, eu costumo falar que eu, enquanto secretário, na época que eu estava à frente da pasta, eu mesmo não fiz nada. Porque, assim, eu coordenava, eu direcionava, mas não é questão, mas não fiz nada. Eu tinha elas como minha ponto de apoio, a minha base, minhas assistentes sociais, as minhas técnicas, a minha equipe. E elas entenderam que o nosso papel maior à frente de um município, à frente maior de uma secretaria, é cuidar de pessoas, era fazer com que as pessoas... Hoje, eu estou do lado de cá. Amanhã eu posso estar do lado de lá e precisando de um benefício só assistencial. Então, era a gente olhar as pessoas como se fosse um familiar seu, porque amanhã poderia ser você mesmo. Deve ter encontrado uma parcela grande da população numa situação de vulnerabilidade social. Sim. Os nossos números estatísticos, a gente hoje consegue mensurar, a gente aumentou em mais de 95% o número de atendimento comparado ao ano de 2020. Porque a gente, na verdade, tem hoje um parâmetro que é o último ano da gestão do ex-prefeito. Então, quando a gente começa a fazer comparações, porque assim, a gente fala que políticas são comparações. Você não tem como não comparar política. Então, e gestão pública se faz com dados. Então, a gente pega um dado estatístico com os dados de comparação, o último ano da gestão anterior, é assustador.
como a gente conseguiu evoluir. A gente nem a gente. Vamos para os números, né? Vamos detalhar esses números aqui para quem nos acompanha nas plataformas digitais do Campus 24 Horas. O CRAS, a grande porta de entrada, é por lá que era em torno de 3.000 pessoas atendidas, beneficiadas. Acompanhados. E agora, isso no início do governo, e agora? Nós chegamos o nosso dado mais recente, que a gente mapeou, que é dezembro, foi aproximadamente 5.500 atendimentos acompanhados. O que a gente chama de atendimentos acompanhados? Como é que foi possível isso? Assim, primeiramente, é você conseguir fazer com que as pessoas entendam que ali tem um benefício social e que ela tem direito àquilo, e não é um favor. Por que a gente fala isso? Porque, na verdade, a gente não está com a gente, na época que era secretário da paz, a gente estava concedendo um favor, dando uma cesta básica. É direito dela ter a cesta básica, é justiça social, é cidadania. Assim como é direito dela ter um cartão 8K quando é beneficiária, porque, na verdade, quando ela paga os seus impostos, ela tem direito àquilo. E a gente fala que um governo deve ser governado para todos, mas principalmente para quem mais precisa. Então, quando a pessoa ela é atendida no CRAS e as pessoas percebiam que o CRAS voltou a ter benefício social, a procura começou a ser maior. E, paralelamente, começaram as pessoas a procurar no CRAS e a demanda foi aumentando. E tinha resolutividade, porque as assistentes sociais, a equipe técnica, entendia que o trabalho técnico era importante naquele momento, mas, sobretudo, o trabalho humano. O que é o trabalho humano? Sabe quantos CRAs? A gente, na verdade, começamos com 13 CRAs, nós encerramos nossa gestão, por exemplo, inaugurando agora o CRAs do Farol, que foi uma vitória que o prefeito Vladimir inaugurou. Foi agora no final de março, inauguramos o CRAs do Farol, que atende a Baixada, porque, na verdade, quem morava em Farol, por exemplo, tinha que vir até Goitacazes para ser atendido. Paralelamente a isso, no passado, nós criamos o Social Mais Perto, que foi um programa assim, piloto, que não existia assim, que ele conseguia levar o atendimento da secretaria nos lugares mais longínquos da cidade. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui que eu gosto de citar, Mata da Cruz. É um distrito que é lá passa Palmares e vai embora. Ele é mais ou menos, se eu for botar... Uma divisa lá com Cardoso Moreira. Divisa com Cardoso e Talva. Ele é mais perto, por exemplo, de Talva e Cardoso do que do centro de Campos. Só que ele pertence a Campos. E o CRAS, por exemplo, de vinculação a ele, era o CRAS de Morro do Coco. Então era necessário a gente ter esse atendimento especializado na ponta para quem mais precisa. E enquanto secretário, a gente teve essa leveza, essa consciência de atender as pessoas e fazer com que as pessoas entendessem que, olha, poxa, a secretaria está vindo na porta nossa. E aí uma parceria que a gente fez na época com a Secretaria de Educação, e a gente fazia com que os atendimentos fossem na porta da casa das pessoas. E ali nós fomos a Topos, fomos a Guandu, fomos a Farol, fomos a Ribeiro do Amaro, fomos a cada lugar, cada história, cada vivência, cada vida diferente a gente atingia. E era muito legal. Assim. Você deve ter se deparado com pessoas que nem sabiam, nem tinham conhecimento de que elas tinham direito àquele benefício. Por exemplo, o número do cadastro único aumentou muito nesse período. Por quê? Porque as pessoas, na verdade, a gente chama tecnicamente, a gente chama de invisíveis sociais. O que são os invisíveis sociais? São aquelas pessoas que elas têm direito, elas são merecedoras. A assistente social, se encontrasse elas, concederia, mas o poder público não as via. E através dos equipamentos, também a gente não conseguia achar. Porque, por exemplo, como uma pessoa de Mata da Cruz vai até Morro do Coco? É difícil dela ir. Até então, pela logística. Pela logística. Então, o que acontece? O Social Mais Perto ia lá e falava, olha, você tem direito a ser beneficiário social, você tem direito a ter CAD único. Você pode ter um Bolsa Família, você pode ter um cartão Goitacá, você pode ter uma cesta básica. E a partir disso, ela entendia aquilo e o que é mais importante, a nossa maior vitória na secretaria, enquanto secretário, que eu falo, foi fazer com que as pessoas entendam que aquilo não era favor. Aquilo era um direito delas e que, na verdade, estava sendo retornado a ela, que por muito tempo foi tirado. Quando a pessoa ela recebe uma cesta básica, não é um favor, não é um assistencialismo. É um direito dela, é um direito do poder público, é uma concessão que o poder público está dando enquanto ela ser beneficiária de ter aquilo. Então, assim,
ela quando recebe um cartão vai cá, o poder público não está fazendo um favor a ela. A gente está fazendo justiça social, mas que infelizmente não era olhado sobre essa ótica na gestão passada. Rodrigo, a gente falar um pouquinho também do pessoal em situação de rua. Se fala muito da concentração que cresce de pessoas em situação de rua. Como é que o governo, na sua gestão, desenvolveu políticas públicas para atender essa parcela tão sofrida? Sim, são duas vertentes. A primeira vertente é você atender eles. Quando a gente assumiu a secretaria lá atrás, por exemplo, o Centropop funcionava de segunda a sexta só. Ele não abria sábado e domingo. Quando você fala de atendimento, a tradução olha só, por exemplo, a gente, em 2020, para vocês terem noção, nós tínhamos 4.979 atendimentos. Quando eu saio da pasta e deixo de ser secretário... Esses atendimentos? É todo tipo de atendimento. Por exemplo, a pessoa está ali na rua, ela é abordada e convidada a vir para o acolhimento. A gente faz um convite, a gente conversa, a gente tenta conversar com ela, porque a gente, que eu digo, as assistentes sociais, a equipe técnica. Para quê? Para que ela entenda que o mundo no acolhimento é bem melhor que o mundo fora do acolhimento. E, paralelamente, ela possa entender que está sobre o viés do poder público, ainda que de modo temporário, é necessário para que ela se restabeleça e futuramente ela possa andar com as próprias pernas. E o Centropop? Esse que é o Centropop, ele é o principal. O que diferencia essencialmente o atendimento do governo Vladimir para o governo passado, durante a sua gestão? Eu acho que a humanização. A gente, na verdade, não teve um inverno, enquanto eu estive à frente da pasta, que a gente não ia na rua para tentar fazer com que as pessoas, naquele período de frio, Campos teve uns momentos que fez algo em torno de quase 10 graus, 12 graus, período muito frio, que a gente tentava fazer com que as pessoas viessem para o abrigo. E se eles não viessem, a gente entendia, porque a população, assim, muita parte da população não entende, mas as pessoas têm o direito e o livre-arbítrio de ficarem na rua. A gente não pode, por exemplo, praticar a higienização, que a gente chama. O que é higienização social? É você pegar essa população, botar em uma Kombi ou em um carro e botar eles à força dentro do abrigo. Nós não temos essa liberdade jurídica e nós não devemos fazer isso. Então a pessoa tem o direito de estar ali. Segundo momento, já que ela quer estar ali, ela não quer vir por abrigo, a gente também não pode deixar ela desassistida. A gente não pode deixar ela desassistida sem nada. Então a gente ali oferta alimento através do Centropop, com a refeição. A gente oferta o cobertor, oferta o banho, oferta a higiene, porque ela possa, já que ela quer ficar na rua, a gente também não pode de uma forma assim, olha, você quer ficar na rua, então é um problema seu. Não, ela está na rua é um problema nosso. Então você destaca a humanização no atendimento a essa paciente. Isso, ainda que ela queira estar na rua, ainda que ela queira permanecer na rua, a gente tem que atender ela, a gente tem que humanizar o atendimento, para que hoje ela não quer, mas amanhã talvez ela queira. Depois da manhã talvez ela queira. E a gente não desistir das pessoas. Tiveram várias pessoas nos atendimentos que as assistentes sociais atendiam, não ia no primeiro, não ia no segundo, não ia em um mês, mas em um mês ia. E depois ia, que entrava no acolhimento e via o que era o acolhimento, ela falava, era isso que eu precisava para poder mudar de vida. E aí entra a questão do prefeito ter criado um projeto, através da Câmara, foi uma lei municipal, o Acolhe Campos, que ele destina 5% das vagas nas concessionárias de serviço público, Águas Paraíba, Vital, para as pessoas em população em situação de rua. Então, ou seja, a gente primeiro acolhia, depois atendia e, por final, oportunizava a chance delas caminharem com as próprias pernas. Perfeito. E na sua gestão, a criança e o idoso, como é que eles foram alcançados pelo poder público, pelo governo Vladimir, durante a sua gestão? Então, o governo federal tinha um projeto chamado Criança Feliz, que era algo que os municípios eles poderiam escolher se aderiam ou não. E muitos municípios não aderiam. Falaram, olha, é um programa que é difícil de trabalhar, e a gente, em decisão com o prefeito Vladimir, a gente falou, nós vamos aderir a esse programa, Criança Feliz. Hoje é um programa magnífico, que trabalha em conjunto com os CRAs, atendendo as crianças e os adolescentes e as famílias e as mães que são atendidos pelo CAD Único, pelo CRAS, dando um atendimento específico, de várias formas.
um atendimento especializado, ou seja, o CRAS está atendendo o CRAS e o Criança Feliz consegue fazer aquele atendimento específico para aquele nicho infantil. Paralelamente, na nossa secretaria, enquanto secretário, eu tinha lá uma secretaria do idoso, que era presidido pela minha amiga, então, até então, Rosilane, que também é pré-candidata. A gente lá conseguiu abrir a terceira idade em Conselheiro Josino, conseguimos abrir a terceira idade em Dores de Macabu, abrimos a terceira idade em Farol, que era algo magnífico, porque só funcionava no período de verão. Hoje você pode falar que a terceira idade no Farol funciona o ano todo. Então, assim, é uma questão muito importante, porque a gente atinge aquele público que é um público que, querendo ou não, precisa do poder público, precisa da população. A gente reabriu, por exemplo, de uma forma muito, muito legal os atendimentos a Secretaria Municipal do Idoso. Você tem números desses idosos? Então, desses idosos, como é da subsecretaria, eu não tenho aqui agora, mas o atendimento eu posso depois passar para você, entendeu? Porque a gente conseguiu fazer. Assim, tem um programa que é muito, muito lindo, assim, que a gente... Aliás, falar em programa, são muitos programas. É difícil assim, até, talvez, dar detalhe de todos, né? Porque a gente tem um programa que era muito difícil, que quem já trabalhou em rádio, quem foi radialista, jornalista, em algum momento da vida apareceu alguma mãe lá que precisava de um enxoval. Isso. Verdade. Já teve vários nomes. Obra do Berço, ajuda de casa, sempre parecia uma mãe grávida com 8 meses, com 7 meses, falando assim, eu vou ter meu filho daqui a 2 meses e eu não sei nem como fazer. Aí um belo dia o prefeito conversa comigo, com a primeira-dama, vamos fazer um programa social. Aí já existia a ideia... Específico, né? Específico. O enxoval. Que, na verdade, se chama Mãe Coruja. E ali veio o Mãe Coruja, que ele é completo. Você tem do cueiro ao trocador, a banheira, a luvinha, a touca. Então, assim, a mãe sai da maternidade com tudo, bebê prontinho. E a gente já bateu a meta a gente bateu, enquanto secretário, eu saí, tinha aproximadamente 4.000 concessões de Mãe Coruja. Então, assim, são 4.000 mães que não teriam esse auxílio. Entendeu? Não teriam. Então, assim, é surreal. Se você for pegar no apanhado geral, nós conseguimos aumentar em 95% o atendimento comparado no geral à gestão anterior. Ou seja, você saiu, por exemplo, do 0 ao 4.000 Mãe Corujas. Cartão Goitacá, na verdade, nós saímos do 0 a 20.000 famílias atendidas. E tudo isso que é mais importante é assim, qual era o nosso receio? Porque, na verdade, a gente sabia que política, quem mantém alguém no poder é o eleitor. E, por muito tempo, esses benefícios sociais foram cortados da população. Isso que foram cortados através de uma decisão política do ex-gestor, do ex-prefeito. Então, o prefeito Vladimir, ele pensando até muito macro, numa política de Estado e não numa política de governo, todos esses benefícios foram aprovados através de uma lei municipal de benefícios eventuais. O que é isso? Quer dizer que hoje, se amanhã depois algum candidato, algum prefeito, algum político queira retirar o cartão Goitacá, queira cancelar o Mãe Coruja, queira cancelar, tem que ser através de lei, porque foi criado através de lei. Então a gente fala que isso é uma política de Estado. Que significa um avanço também. É um avanço. Assim... Rodrigo, você hoje figura como pré-candidato a vereador. Depois de comandar essa pasta vital para a população, né? A parte do social, hoje você se coloca como pré-candidato a vereador. Como é que você vê o papel do vereador para fazer com que as pessoas tenham acesso aos serviços públicos? E, de um modo geral, como é que você vê? Acho assim que, como pré-candidato, eu penso que o maior papel de um vereador, caso seja eleito ou que esteja em atuação, ele está perto da população. Ele está andando na rua, ele está vendo onde tem as necessidades, onde tem a carência, porque é normal, o poder público ele não consegue chegar em todos os lugares, ele não consegue chegar em todos os lugares. E o vereador está aí para isso, para chegar para o prefeito e apontar, prefeito, olha, em tal região talvez precise melhorar isso aqui.
E o prefeito, claro, que muito com entendimento, ele vai falar, olha, verdade, tal lugar precisa melhorar tal atendimento, tal lugar precisa melhorar tal atendimento. Então o vereador é isso. O vereador, na verdade, nada mais é que o elo entre a população e o poder executivo com um caráter fiscalizatório. Então a gente entende essa necessidade. Então, assim, eu acho que primeira regra para ser, eu acho, se você quer se almeja esse cargo, é você estar na rua, andando, caminhando, vendo onde tem as necessidades. Porque, na verdade, eu costumo falar, só conhece a realidade de quem precisa se você estiver no lugar onde precisa. Se você estiver dentro de uma... próximo das Se você pessoas estiver dentro de um gabinete... que pode avaliar isso, né? Sim, eu passei enquanto secretário, a gente teve em Santo Eduardo, por exemplo. Quantas vezes em Santo Eduardo eu posso falar que eu vivi ali na pele situações que, se eu não tivesse ali pessoalmente, eu não poderia ajudar aquelas pessoas como eu ajudei quando eu fui secretário, porque eu vi a real necessidade das pessoas. Eu via que elas precisavam de atendimentos, precisavam ser ouvidas. E assim, eu acho que o papel do quem está figurando num cargo público, seja prefeito, seja vereador, é ouvir. Ouvir as necessidades de quem precisa. Como eu falei, um governo, você não... E para ouvir é preciso estar perto da população. Tem que estar perto. Você não consegue fazer tudo. Como o prefeito Vladimir fala, 4 anos passam muito rápido. Você não consegue resolver a vida das pessoas, você não consegue atender todo mundo, e você não consegue resolver a vida de todo mundo. É necessário que você priorize questões. E quais são as prioridades? É principalmente quem mais precisa. E quem mais precisa, eu acho que é a população em vulnerabilidade social. Então, assim, o presidente Vladimir Garotinho, ele teve muito acerto. E você teve exatamente o contato, sabe, sim, hoje, né, mensurar. Sim, é porque quão importante essa área é. Se você não estiver na ponta, para o município, da extensão de Campos. Se você, né, não conhecer, por exemplo, da ponta, como a gente falou, de Mata da Cruz até Farol, se você não conhecer de Mosteiro São Bento a Ribeiro do Amaro, se você não conhecer de Guandu até Palmares, você não vai conhecer a necessidade da população. Então, se você não conhece a necessidade da população, como que você vai ter o poder de defender ela, ou de estar lutando por direitos dela? Então, assim, eu acho que é você conhecer um território como um todo. Você entender a abrangência do município, você entender as necessidades, entender que o Poder Executivo ele não vai poder estar em todos os lugares, mas, ao mesmo tempo, você entender que o seu papel é lutar e fiscalizar pelo melhor para eles.